Oi pessoal, aqui é Sandro Alves, do Manual de Franquia, mais uma vez da Ilha de Camondeatuba. E eu estou aqui com Carla Sarne, e uma história impressionante. Os números que ela me passou, ela é franqueadora da Sorridentes, presidente e sócia fundadora da Sorridentes, uma franquia na área de odontologia. Isso mesmo. Nada mais, nada menos do que 240 lojas no Brasil, cerca de 400 a 450 mil atendimentos por mês. Foi a primeira franquia brasileira a ser estudada como case de sucesso em Harvard, certo? E por aí vai essa história de tanto sucesso que eu fiquei impressionado e agora ela vai contar aqui pra gente. Carla, como é que tudo isso começou e de onde vem tanta energia para conseguir alcançar tamanho sucesso? Pessoal, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir de alguma forma. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, sendo uma cidade pequenininha, de 30 mil habitantes. O que eu fazia quando eu tinha 15 anos de idade? Eu estudava para ser professora, porque era o único curso de graça que tinha na minha cidade. A minha mãe, cabeleireira, meu pai motorista de ônibus, e a convite de um primo, ele me convidou para prestar o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais, a 300 quilômetros da minha cidade. E o convite foi mais ou menos assim, eu até gosto de contar porque foi engraçado. Ele falou para mim, vamos prestar o vestibular de odontologia? Eu disse, você tá doido, né? Eu faço magistério para ser professora. É minha praia, né? Não é minha praia. E naquela época era 70 candidatos por vaga. Ele já estava no cursinho, tentando vestibular, já faziam 2, 3 anos. Mas aí ele falou assim para mim, vamos que tem muita festa. Eu falei, agora a conversa começou a me interessar. Agora tá bom. Agora tá bom. Porque na cidade do interior não tem muita opção para os jovens, né? E não tinha muita opção, então quando dizia que tinha alguma festa, a gente ia. E realmente, eu fui com ele de carona e eu vendia bijuteria na época, né, nas casas, então eu tinha um dinheirinho guardado, fiz a minha inscrição e aonde foi minha grande surpresa? Quando saiu a lista dos aprovados, eu tinha 16 anos de idade, eu fui a aluna mais nova cadastrada na história da universidade, porque eu entrei na escola com 6 e não com 7 anos. E aí saiu o meu nome na lista dos aprovados na mesma classe do meu primo. Muito jovem, saindo de casa para estudar odontologia. Exatamente. E aí, quando eu estava toda feliz, cheguei para minha família, para minha mãe, disse, olha, eu passei, a minha mãe disse, minha filha cai na real, como é que nós vamos te manter lá? Porque o meu pai morreu muito jovem, com 47 anos de pancreatite, morreu num hospital público. E aí ela disse para mim, olha, eu não tenho condições de te manter lá. E aí eu fiz uma proposta para minha mãe que foi que eu venderia as coisas na faculdade, que eu ia morar numa república com mais 7 meninas para as contas ficarem bem baratinhas e que eu ia tentar por 6 meses. Se eu não conseguisse, eu voltaria e concluiria o magistério, porque o magistério são 4 anos, eu tinha feito 3 e de manhã eu fazia magistério, à noite eu estudava na escola estadual, né? E aí eu voltaria e seguiria a minha vida como professora. E aí assim foi, eu mudei para Alfenas, vendi de tudo, né? Eu vendia roupa, sapato. Quando eu não tinha roupa e sapato para vender, porque minha mãe comprou uma lojinha, então ela me dava mercadoria, eu vendia. Eu dava o dinheiro do custo para ela e com o lucro eu pagava minhas contas. Suas contas. Isso deu tão certo, Sandro, que eu comecei a ajudar a minha mãe também. Que bacana. E um curso pesado, um curso puxado. Exige muita dedicação. Não, e eu fiz em 4 anos, que era período integral. Então, eu entrava na escola por volta mais ou menos de 7h30 da manhã e saía 6h15 da tarde. Caramba. E quando que eu vendia essas coisas? À noite. Entendi. Eu já levava a mochila comigo para a faculdade. E quando eu saía da faculdade, ao invés de eu ir para casa, tomar banho, jantar, ficar com as minhas amigas, né, assistir televisão, não. Dali eu já ia para as repúblicas, onde moravam os estudantes, para vender roupa. Eram seus principais clientes. E os professores também faziam encomenda comigo. Na época de prova, eu não podia ir buscar roupa, então aí eu enrolava bombom de leite ninho,
Quando tinha algum evento na faculdade, eu vendia copinho de água na porta da faculdade. O meu apelido na faculdade, pessoal, chegou a ser camelô, porque eu vivia com uma mochila nas costas e eu sempre tinha alguma coisa para vender. Isso, sempre tinha alguma coisa. Muito, porque o quinto dia útil estava ali, eu tinha que pagar a minha parte do aluguel, eu tinha que comprar meu material. Da faculdade. Ou eu pagava ou eu teria que voltar para minha casa. E o material de odontologia é caro, né? É caro também. E então assim, não dava para brincar, eu tinha que sair todas as noites para vender. E aí o que aconteceu? A faculdade que eu estudei, ela me deu uma lição de vida muito grande. Nós íamos nos sítios e nas fazendas atender as pessoas carentes. Ok. E esse estágio durava 3 meses e eu pedi para o coordenador do curso deixar eu ir o ano todo. Então, era aos sábados. Você então, gostou da atividade? Muito. Então, assim, era algo que me fazia muito bem. Poder fazer por alguém que tinha ainda menos do que eu. Entendi. Né? Eu ia de sábado. E você sabe, Sandro, que eu falo que na vida, gente, a gente colhe aquilo que a gente planta. Quem não planta nada, não tem nada para colher. E reclamar não resolve o problema de ninguém. Não resolve, só atrasa. Quando é que eu colhi os frutos disso? Quando eu formei com muita experiência em cirurgia, porque eu operei tanta gente de graça nesses sábados extras que eu formei com mais experiência, com mão melhor, com mais rapidez. E aí você sabe, né, o dentista, quanto melhor ele é tecnicamente, ele tem muito sucesso também. Exatamente. E aí, é uma atividade muito técnica, exatamente. Né? Terminei a faculdade em Alfenas, Minas Gerais. Minha mãe queria que eu voltasse para a casa dela, em Pitangueiras, interior de São Paulo, e eu disse para ela que não, que eu queria ir para a cidade grande. Aí eu fui morar na casa de um tio meu de favor. São Paulo. Isso, num bairro em São Paulo, ali no bairro da Aclimação. E aí nessa casa do meu tio que eu fui morar, eu comecei a procurar emprego. Aí eu encontrei meu primeiro emprego, ele não deu certo, Sandro, e eu vou explicar por que ele não deu certo. Porque o consultório era sujo. O dono do consultório, na época, não comprava material bom. De qualidade. Então, assim, eu olhava aquilo e eu pensava comigo, eu não fiz tanto sacrifício para ser dentista para estar atendendo aqui. Essa não é a odontologia que eu sonhei para mim. Entendi. Mas eu também não ficava lá reclamando da vida. Correu atrás. Né? Eu pedi, mesmo sem ter outro emprego, eu pedi as contas e procurei emprego de novo. Aí eu arrumei meu segundo emprego, que também não deu certo. Né, eu fui trabalhar para um convênio odontológico e aí se enrolava muito o paciente, não terminava o tratamento nunca, aquilo também me incomodava, era uma ética que eu não concordava. E aí depois eu fui trabalhar para um cara que ele não era dentista, o dono do consultório não era dentista, era uma única cadeira, numa sala, em cima de uma padaria, num bairro simples de São Paulo chamado Vila Cisper. Entendi. E aí o que aconteceu, Sandro? Minha avó, que já faleceu, com uma tia minha que não tem filhos, durante toda a minha faculdade, elas foram pagando um carnezinho de uma cadeira de dentista. E faziam 6 meses que eu estava trabalhando nesse consultório, eu tinha fila de espera de paciente para tratar comigo de até 1 ano. Caramba! Mas por quê, pessoal? Porque eu tenho mão de ouro, porque eu sou mágica, nada disso. Porque eu sempre tratei o paciente como único. Com respeito. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês de um negócio que eu fazia e trabalhando de empregada para o dono do consultório. Às vezes eu fazia alguma cirurgia de emergência, eu encaixava uma pessoa com dor na minha agenda. Entendi. Antes de eu ir embora, eu pegava o telefone e ligava para esse paciente para saber como é que estava a recuperação dele. Para ele isso devia ser uma maravilha. Um elogio. O paciente falava, doutora, eu falava, olha, eu dizia, eu estou terminando meu expediente aqui no consultório e eu queria, antes de ir embora para minha casa, ter certeza que o senhor está tomando remédio direitinho, que o senhor está melhorando. Aí esse paciente dizia assim para mim, doutora, o dia que eu for tirar os pontos, eu posso levar minha esposa e meus filhos para a senhora dar uma olhadinha? Olha só. E assim era o caminho da multiplicação. É exato. É o boca a boca fazendo a diferença. Exatamente. Esse eu acho que é o melhor marketing que existe no mundo. E aí, essa minha tia e minha avó acabaram de pagar o carnê. Eu cheguei para o dono do consultório e falei para ele, olha, eu não vou ficar mais. E ele falou, por que você vai sair? Eu falei, porque eu vou montar meu consultório. Ele falou, não, eu te vendo o consultório. Então eu falo que eu comprei meus próprios pacientes, aqueles que eu havia conquistado. Que legal. Parcelei em 12 vezes
Só que aí, Sandro, eu fiquei com medo de não conseguir pagar a parcela. O que eu fiz? Comecei a abrir o consultório de domingo também. Eita, trabalhando. Para poder pagar as parcelas tranquilamente. E aí eu comprei esse consultório e aí o que eu fiz? No lugar de eu jogar aquela cadeira velha fora e pôr a minha nova, eu peguei todo o meu dinheirinho, reformei em cima da padaria, reformei mais uma sala e aumentei uma cadeira e convidei uma amiga para vir trabalhar comigo. E aí... Outra dentista. Outra dentista. E aí nós começamos a formar uma dupla. Aí aumentaram os clientes, eu trouxe o terceiro amigo, o quarto. Foi virando uma clínica. De especialidades diferentes. Não tinha mais para onde crescer, ocupávamos todas as salas em cima da padaria, todas as salas estavam desocupadas. E aí o que aconteceu, Sandro? Eu atendia muito, né? Eu tinha paciente das 8 da manhã às 10 da noite. É uma jornada longa. E o meu marido, ele era militar, tinha carreira no exército, sonho de um monte de gente, todo quinto dia útil. A estabilidade. Chova pedra, chova sol, o dinheiro estava na conta. Isso. E o meu marido era formado em análise de sistema. E o meu marido começou a ir na clínica, me ajudar aos sábados na gestão. Nas horas vagas dele. Isso. O que ele descobriu, pessoal? Que eu estava perdendo dinheiro por não ter uma boa gestão. Por desorganização. E aí nós chegamos à conclusão, eu convenci meu marido a sair do exército, fazer odontologia à noite, ele passou no vestibular, também é dentista. Que legal! E ele veio trabalhar comigo. Mas ele se formou e exerceu, foi logo para a administração. Como ele já estava na administração, porque ele foi assumindo a administração da clínica e fazendo a faculdade. Certo. Quando ele formou, o que aconteceu? O negócio deu tão certo que nós começamos a montar clínicas. Ok. Quando ele formou, nós já tínhamos 23 unidades. E sempre com essa pegada, esse seu viés de oferecer um atendimento de alta qualidade, independente da classe social que senta na sua cadeira. Isso foi muito interessante. Olha o que aconteceu. A nossa primeira clínica, porque assim, em 1995, quando eu formei, o que existia era dentista para rico e dentista para pobre. Ok. Os ricos tratavam em clínicas lindas, com todo conforto, material de primeira linha, equipamento top, e o pobre tratava onde? Nas chamadas clínicas POPs da época. Clínicas sujas, com mofo, né, material ruim. Poderia dizer que era sem as devidas condições sanitárias? Plenamente. E aí o que aconteceu? Nós fomos no banco, pegamos um dinheiro emprestado para pagar em 15 anos e construímos a primeira sede da Sorridentes. Nós construímos na Vila Cisper, num bairro da classe C de São Paulo, a mesma clínica que tinha nos Jardins. O nome nasceu aí ou logo no seu primeiro negócio em cima da padaria? Então, em cima da padaria. Já era Sorridentes? Antes chamava Clínica Odontológica Vila Cisper. Quando eu comprei aquela cadeirinha para trabalhar em cima da padaria, virou Sorridentes. Porque veio a minha amiga para trabalhar comigo, e aí começou a se formar uma clínica e virou Sorridentes. E aí, por que o negócio deu tão certo? Porque a gente conseguiu dar para a classe C o que a A tinha, baseado em 4 pilares. Conveniência. Nós temos as 19 especialidades da odontologia dentro do mesmo endereço. Porque antigamente você ia no dentista, você fazia um tratamento de canal. Tinha que procurar outros. Ele te dava um cartãozinho do amigo para você pôr a coroa. E principalmente nas cidades grandes, as pessoas não têm tempo para ficar para lá, para cá, para lá, para cá. E aí isso foi, a gente pôs todas as especialidades no mesmo endereço. O segundo pilar... Eu chego e resolvo o meu problema ali. Ali mesmo. E com o especialista daquele problema. Isso, você tem a multi-especialidade. O segundo pilar foi o da conveniência. Né? O da conveniência, agora o do conforto. O que foi o segundo pilar do conforto? Uma clínica top. Inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. Uma tudo. Experiência agradável. Ar-condicionado, cafezinho na recepção, TV boa. Então, assim, isso trouxe... São detalhes que fazem diferença. E trouxe conforto para a população. Depois do terceiro pilar veio o pilar da qualidade. Que pilar é esse? Você poder fazer um tratamento com o especialista naquilo e com material de primeiríssima linha. Vou dar um exemplo aqui para você.
Se você faz uma restauração num dente com material bom, dura 25 anos. Com material ruim, dura 3. Entendi. Usando coisa boa. Resina 3M, top de linha, que é isso que nós usamos até hoje. E depois, o 4 pilar, que é o do preço justo e forma de pagamento facilitada. Porque a pessoa chegava lá... A facilitação do pagamento é um ponto-chave, né? Não, Sandro, às vezes a pessoa chegava e dizia assim, doutor, eu tô com dor. Aí eu dizia, vamos tratar? Ah, doutora, mas eu não tenho dinheiro para tratar, eu quero arrancar. Não, não arranca, né? Tem toda uma vida para esse dente. E se eu parcelar para o senhor? Aí o senhor trata? Aí eu posso tratar. Aí cabe no meu bolso. E aí a gente começou a parcelar em 12 vezes sem juros. Que legal. E aí o que aconteceu? O negócio deu certo, o meu marido no administrativo, eu coordenando a questão do marketing com os pacientes, a questão técnica. E aí nós chegamos a ter 23 unidades em 2005. Ainda próprias? Ainda próprias. Aí os dentistas que trabalhavam com a gente queriam um negócio como o nosso. Ok. E aí em 2007 nós viramos franquia. Então nós temos 10 anos como franqueadores. E eu falo que o nosso grande diferencial é que quando a gente virou franquia, nós já tínhamos 12 anos de experiência. E 23 lojas próprias. Tocando. É muito diferente, Sandro, você tocar um consultório, tocar uma clínica e tocar uma rede. Isso. Nós já tínhamos sistema, nós já tínhamos... Eu já era uma franqueadora, mas de mim mesma. Porque eu já tinha... Você já tinha a sua própria rede. Eu já transferia know-how para minhas próprias clínicas. E aí os próprios dentistas trabalhavam com a gente e compraram. Hoje a minha rede é composta, 70% são dentistas e 70% são empreendedores. Então eu tenho franqueados engenheiros, eu tenho franqueados advogados, eu tenho de outros setores e que, por sinal, são excelentes em gestão e têm muito sucesso dentro do negócio. Eu tenho artistas da Globo como franqueados. Olha, que legal. Então a gente tem aí um mix. Agora eu tenho uma dúvida em relação a isso que você falou. Por ser algo ligado à saúde, o dono do negócio, você não é necessário haver um responsável técnico? Como uma farmácia. Quando você abre uma farmácia, você tem que ter um farmacêutico lá responsável. Você contrata um dentista como responsável técnico. Isso mesmo. Isso é resolvido assim. E aí nós viramos franquia, né? E a gente nunca teve preocupação em sermos grandes. A gente sempre teve preocupação em sermos bons. O melhor. Porque com a saúde não dá para brincar, né, Sandra? Agora, é impressionante você sair em pouco tempo, crescer das 23 para 240, foram 220 unidades em menos de 10 anos. Isso, em 16 estados. Nós somos muito grandes na capital, em São Paulo, capital, nós temos mais de 160 unidades. Lá nós temos, para você ter uma ideia, 82% do mercado, nós temos quase 170 unidades, né? Somos muito grandes. E muita indicação de cliente, reconhecimento. Somos muito competitivos, Sandros. A gente brinca que a gente gosta de medalha, 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 medalha. Né? Você viu, fomos a primeira franquia no Brasil a ser case na Universidade de Harvard. Harvard é a maior universidade de negócios do mundo, Harvard Business School. E depois tivemos a oportunidade também, agora nós estamos trabalhando numa internacionalização, porque tivemos a oportunidade de sermos convidados para um almoço com o Obama. Então, aqui em Washington. Em Washington, fomos numa comitiva de 40 pessoas do Brasil e isso nos abriu um leque de uma oportunidade de levar a marca para os Estados Unidos também. Então agora, inclusive, neste momento, o meu marido está sediado nos Estados Unidos, cuidando da internacionalização do negócio. Parabéns, impressionante. A sua história me chama muita atenção por mostrar você como uma pessoa muito guerreira. Obrigada. Você, assim, o que você conseguiu construir com muito trabalho e diante de várias dificuldades. Meus parabéns, impressionante. E ouvindo isso de você, não me admira tamanho sucesso que você atingiu. E você é uma pessoa que transmite muita energia. Obrigada. E isso encanta a gente. Quando a gente ouve sua história, ouvir você aqui na ABF, lá nos debates, você tem uma energia muito forte, uma energia muito vibrante. E eu acho que provavelmente é isso que você busca nos seus franqueados, nos seus parceiros de negócio.
Olha, eu vou dar uma dica para vocês que eu falo muito, né? Eu não acredito na liderança pela fala, eu acredito na liderança pelo exemplo, né? Se você pensa em empreender ou se você está empreendendo, é bem assim, se você sentar, a sua equipe deita, se você deitar, a sua equipe morre. Então, na verdade, somos nós quem lideramos e dizemos de que forma as coisas vão acontecer. E eu acredito muito naquela fala, gosto muito lá na empresa, eu digo do TBC, tira a bunda da cadeira e vamos trabalhar. E vamos trabalhar. E porque bastante. Reclamar não, ó. Crise, falar de crise. Você cresceu ao longo Não bateu na desses minha anos. porta, não. Este ano eu estou crescendo, o Grupo Sorridentes esse ano, porque nós temos 4 companhias, estão crescendo 40%. Nós temos a Sorridentes, clínicas odontológicas, né, que é a rede de clínicas. Nós temos um instituto que beneficia e ajuda crianças carentes, então a gente atende aí mais de 20 mil crianças gratuitamente por ano. Que legal. Então a gente Parabéns. faz Ou seja, esse trabalho. Aquilo que auxiliou você a se tornar uma excelente cirurgiã lá na faculdade, de atender os carentes, você não esqueceu daquilo, Não. você trouxe para Sim. dentro do instituto. Sim, por quê, Sandro? Porque eu acredito no seguinte, uma criança, ela não pede para nascer. E ela nem escolhe filho de quem ela vai ser. Ela não escolhe com que conta bancária ela vai vir. É isso. Então, assim, hoje a gente vê no país que, apesar do Brasil ter muitos dentistas, 20 milhões de brasileiros, 20 milhões, nunca tiveram a oportunidade de ir ao dentista. Nunca tiveram oportunidade de fazer nada, nenhum tratamento bucal, odontológico. Esse é um número assustador. Muito, muito. E assim, é muito triste É ver muito isso, triste. né? Porque a saúde começa pela boca. Por exemplo, se uma criança tem uma infecção na boca, ela se alimenta e leva essa infecção toda para dentro. Eu não sei se vocês que estão ouvindo sabem disso, para você também, Sandro. A maioria das pessoas que têm endocardites, que têm bactérias no coração, vem da corrente sanguínea da boca. É mesmo? Vem de infecções da boca. Então, aquele ditado que a saúde começa pela boca realmente é verdadeiro. É verdadeira, relevante e importante. Sim. Então, nós temos o Instituto, aí nossa terceira empresa, nós temos uma empresa de tecnologia. A Sorridentes desenvolveu um sistema de gestão tão bom, Tão robusto, tão eu ouvi robusto você que falando. acabou virando uma Ferrari no mercado e hoje nós fornecemos sistema para o mercado. Para o segmento clínicas médicas, odontológicas, para o nosso Qual segmento. o nome do sistema? Chama DocBiz, aproximando doutores dos seus negócios. Que massa. E temos a quarta companhia, que é uma seguradora. A Sorridentes foi a primeira empresa odontológica do Brasil a montar uma companhia que é a Sorridem e ter um plano odontológico voltado à prevenção. É um seguro saúde. Como um médico, como um convênio médico, que a gente tem um convênio. Aí olha que interessante. A gente descobriu, um grupo forte, descobriu, olhando o histórico dos nossos pacientes, que as pessoas no Brasil não têm hábito de ir ao dentista. Então a pessoa trata quando está doendo, depois fica anos sem ir e vai de novo quando está com problema. Ou seja, vai quando o calo aperta. E aí, acaba às vezes gastando mais do que Gastando poderia. mais, ou seja, não faz a prevenção. Isso. Aí, o que nós queremos? Mudar essa cultura. Nós queremos Para prevenção. cuidar das pessoas, cuidar da família das pessoas. Então, você pega, por exemplo, nós temos crianças que nós pegamos com 2 anos de idade e que a gente trouxe até a vida adulta sem nenhuma cárie. Que massa, Hoje que legal. os nossos pacientes pagam, né? Quem tem o nosso seguro, compra o nosso plano por R$19,90 por mês, R$19,90, menos que um sanduíche. E a cada 6 meses faz check-up, limpeza, aplicação de flúor, raspagem, urgência, emergência, por exemplo. Gente, tem unidade em 16 estados. Imagine que você viajou para Fortaleza de férias. Pode ser atendido lá. Você pode ser atendido lá. Ou você foi para o Piauí, ou você foi... Para onde nós temos unidade, você pode fazer uso. Então, o que nós estamos fazendo? Levando milhares de pacientes sem problema. Fazendo limpeza a cada 6 meses, aplicando flúor. Se tem tártaro, a gente faz raspagem. E tem outra coisa. O nosso plano também ajuda as pessoas a porem aparelho nos dentes, porque ele dá o aparelho... Para pôr o aparelho, não tem que fazer aquele monte de raio-x? Tem. Fotografia de crânio, raio-x, tudo. Aquilo lá tem um custo. E também é gratuito. Olha, o então, plano cobre. Isso, esses R$19,90 por mês e tem desconto na mensalidade. Ele é um plano de prevenção.
Ok. E que O está foco ajudando é na prevenção. e está ajudando as pessoas a mudar aquela cultura de ir no dentista uma vez a cada 5 anos. E, Carla, o sorriso abre portas, né? Sim. E você falou do tratamento como é que chama? Com aparelho. Isso. Aquilo não é só uma questão estética, né? Aquilo é uma questão funcional muito importante. Não cuidar disso é terrível. Não, olha, Sandro, vou dar uma informação relevante para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. Então, é assim, às vezes, o pai chega com a criança no consultório e fala assim para mim: ô doutora, esse menino está mordendo torto. Quando eu vou olhar, o problema não é no dente, é no osso. Aí é o bucomaxilo. Às vezes o queixo está crescendo muito e a criança Prognata. morde ao contrário, isso mesmo. Porque a boca é mais ou menos como uma tampa de panela, a de cima cobra a de baixo. E a criança morde ao contrário, com a de baixo maior do que a de cima. Uhum. E aí um caso como esse, se você não cuida quando criança, na vida adulta tem que fazer cirurgia. Tem que fazer e é mais traumático. Mais traumático, às vezes se não tem um convênio, uma cirurgia com custo caro. alto. Então bastante tudo isso alto dá o para custo. ser prevenido. E hoje, por que hoje mais de 80% das crianças precisam usar aparelho? Por vários motivos. Principalmente falta de prevenção. Olha, hoje a criançada mastiga pouco quando criança. Você vê, né? Tudo batido no liquidificador, é tudo amassadinho. Coisa pequenininha, E aí, industrializada. exatamente. Doce demais. A mastigação ajuda a desenvolver a musculatura, o crescimento ósseo. E aí essa criança, o que acontece com ela? Ela fica com a boca pequena, os dentes muito grandes, fica todo aquele apinhamento dentário. Então, assim, existem motivos que vêm levando, né, para que cada vez mais as pessoas precisem usar aparelho. Aí, às vezes, a criança dorme com a boca aberta, ronca. Tem bruxismo. Só respira pela boca. Você falou do bruxismo, uma coisa interessantíssima. Bruxismo era uma coisa antigamente que só adulto tinha. Hoje, crianças ansiosas têm bruxismo, rangem os dentes dormindo. E aí, assim, né? Grave. Com essa odontologia moderna. E outra coisa, Sandro, toda essa mudança que houve na saúde foi fantástica. Olha, você vê, há 15 anos atrás, só rico podia fazer um implante. Hoje não. Hoje o implante é acessível. Hoje uma pessoa paga lá uma parcela de 50, 100 reais por mês, ela faz um implante. Né? E isso faz uma diferença enorme. Substitui um dente perdido, o que existe de mais moderno, volta a comer bem. Volta a ter a estima, eleva. Sentir o gosto do alimento, porque às vezes a pessoa usa uma prótese, ela não sente o sabor dos alimentos, não pode ir numa churrascaria tranquilamente. Então, a odontologia ela vem trazendo benefícios na vida das pessoas. Transformando a vida das pessoas. Eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber uma coisa. Você ainda senta na cadeira de dentista? Muito pouco. Ainda dá tempo? Você sabe que agora, recentemente, eu fui para uma caravana solidária para o Nordeste e eu operei lá 8 dias, praticamente 15, 17 horas por dia. Eu operava aí uma média de 60 crianças por dia. Adoro. Mas até por falta de tempo, porque eu tenho muita... Seu papel agora é diferente. Muita, né? Eu dou muita palestra, né, aí no Brasil, então, e algumas também fora do país. Então, assim, eu não consigo me dedicar muito no mocho. Então, é raro hoje, às vezes, que eu sento. Mas, para você ter uma ideia, essa semana agora, na segunda e na terça-feira, eu terminei a minha atualização em harmonia orofacial. Eu acabei de fazer um curso de Botox, de preenchimento facial, né? Eu acabei de fazer tudo isso que está ligado à estética, porque como a Rede Sorridentes está implantando estética nela agora, eu acho importante eu entender bem como funciona. Então, acompanhar as tendências. As pessoas perguntam para mim, agora você se especializou em fazer botox, em preenchimento, né, em rejuvenescimento, por que você vai fazer? Não, mas a minha equipe vai fazer, né? Os nossos dentistas, os nossos 4.500 dentistas que estão com a gente já há bons anos. E aí, se eu entendo e se eu sei fazer, então eu também sei olhar o que é melhor para o paciente, o que a gente pode implantar e não implantar, e isso faz uma diferença violenta. Então, conforme nós vamos modernizando as coisas e trazendo essas modernidades para dentro, eu estou sempre estudando. E uma dica também que eu quero dar para todo mundo, as pessoas perguntam assim para mim,
se eu tenho alguma formação além de odontologia, né, em gestão. Negócios, gestão. Eu fiz um curso que eu super recomendo, que você já ouviu falar, Sandro, do Empretec do Sebrae? Já ouvi falar e todo mundo que fala do Empretec fala muito bem. Eu acho que ele foi o curso que abriu minha visão como empreendedora, como empresária. Porque não é só abrir as portas, sim, né? Depois eu também fiz uma pós na GV, mas eu digo que o Empretec é mais prático, né? E é o que me colocou realmente no caminho do crescimento. Outra coisa, dá para vocês notarem que qualquer parceiro da Sorridentes encontra na Carla, na equipe da Carla, muita competência técnica. Né? Ela mostra, sim, ela é dentista, ela se atualiza, ela atende e está sempre em busca de novidades, fazendo cursos. E para quem está querendo empreender, encontrar esse suporte é muito legal. E aí eu vou para um lado da entrevista interessante, que é o seguinte, ainda mais interessante, porque a conversa está muito boa, que é sobre os potenciais franqueados que estão nos assistindo. Sim. Depois dessa belíssima história, espero que muita gente desenvolva essa vontade de falar com vocês. Como é que eles podem encontrar vocês? Como é que se torna um franqueado Sorridentes? Olha, essa pessoa que quiser ter mais informações, entender mais sobre o negócio, né? Pode entrar no nosso site, no www.sorridentes.com.br, se inscrever lá, ou também ligar para a gente no 011, que é São Paulo, né? 2076 5040. 2076 5040. Ou também São Paulo. E também, né, nós temos o número 0800 também disponível no site. E a gente gosta que a pessoa faça uma visita para entender um pouco mais sobre o negócio. Depois passa por um processo de seleção, porque se nós vermos nesse processo de seleção que existe um risco no perfil, a gente aconselha a pessoa a não investir, né? a não correr o risco. Então, não basta ter o dinheiro, a pessoa tem que passar por um processo de seleção antes. E hoje, Sandro, uma coisa muito legal, a Sorridentes foi criada para atender a classe C, mas hoje 37% do nosso público é A. Olha, que legal. Então, nós estamos agora também conquistando o mercado, né? Mostrando a relevância da qualidade, da aposta de vocês, dos Exatamente. 4 pilares e principalmente na qualidade. Isso, e um grande diferencial da gente também é assim, né? Quando um paciente vai numa clínica nossa, ele não faz o procedimento se não for com o especialista. E geralmente o especialista ele domina mais sobre aquele assunto. Então, vou dar um exemplo. Você vem numa clínica nossa e faz uma avaliação. Se você precisar fazer um implante, você vai fazer com o especialista em implante. Se você precisar fazer um tratamento de canal, o especialista em canal. E assim, não precisa ser dentista para ter uma Sorridentes. Né? Como eu disse no começo, nós temos administradores com 5, 10 unidades. E na nossa rede, mais de 60% dos nossos franqueados têm mais de 3 unidades. E com sucesso. E agora, essas pessoas, não sendo da área, acredito que possam ter dificuldade em identificar um bom profissional de odontologia. Vocês dão suporte? Sim. Nós prestamos, né, essa transferência de know-how, nós prestamos esse serviço muito bem, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Quando o franqueado passa pelo processo de seleção e é decidido que ele vai entrar para a família Sorridentes, aí nós já começamos a dar suporte desde esse primeiro momento. A gente auxilia na escolha do ponto, a gente faz um estudo de geomarketing e geofusion em cima da região desejada. Ou seja, esse geomarketing, geofusion é você fazer uma análise de potenciais clientes e de melhor localização da unidade. Onde ele pretende abrir, exatamente. Ótimo. Aí depois, enquanto ele toca a obra, né, enquanto se faz a obra, a gente começa um processo de seleção. Então a gente ajuda o franqueado a montar toda a primeira equipe e treinamos esta equipe.
Lá ou local? Não, na onde a clínica vai ser instalada. Você manda gente para fazer isso? Minha equipe se desloca, né? Se é no Piauí, é no Piauí, se é em Recife, é em Recife. A minha equipe se desloca. E treina E aí seleciona e treina. E aí depois, o que acontece? Nós temos também o PEX, o Programa de Educação Continuada Sorridentes. Nós temos hoje plataformas online, que nós temos vários cursos à distância ou presencial. E eu vou dar um exemplo de uma coisa interessante. Imagine que você tem uma clínica da Sorridentes e você tem uma gerente. Ok. E você resolveu trocá-la, substituí-la. Ok. Né? Grande parte dos treinamentos ela consegue fazer via sistema, online. E se você precisar mandar ela, por exemplo, para o centro de treinamento, os treinamentos são gratuitos. A única coisa que você tem que pagar é o deslocamento, estadia e alimentação. E essa agenda anual, ela sai na convenção sempre no final do ano, então você consegue programar, né, tudo que precisa ser feito. Nós temos o porquê Sorridentes, né? Temos tecnologia, temos know-how, temos prêmio, nós temos escola, nós temos todo o suporte que o franqueado precisa para ele ter uma boa gestão. Nós temos BIs, né, que a gente aponta diariamente para o franqueado se tem alguma coisa no vermelho na clínica dele, para que ele possa corrigir em tempo rápido e hábil. Ele não fica às cegas, né? Não. E ele tem todos os painéis com os indicadores, como é que está a captação da clínica, se entrou menos gente ou mais gente, como está a conversão. Você tem um dashboard ali que ele pode ver o estado do negócio. Deu dia 15 do mês, ele olhou o dashboard, tem alguma coisa fora do lugar, tem Plano 15 dias para corrigir. Já corrige antes do mês terminar. Isso é fundamental. Sim. Ou seja, há uma preocupação, é impressionante isso que vocês fazem. Vocês têm uma preocupação holística com o negócio muito impressionante. Sim, mas é assim, olha, ter uma franquia não é um passaporte para nenhuma ilha, então quem tem a ilusão, né, de que vai montar uma franquia... Que vai investir... Não, eu vou investir, vou ficar numa ilha tomando sol e alguém depositando dinheiro na minha conta. Isso não existe. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, assim, franquia é muito bom, né, um casamento, a franqueadora tem as obrigações dela e o franqueado as obrigações dele. Ambos direitos e deveres. Completamente. E assim, o franqueado que tem aderência ao modelo de negócio, o franqueado que segue o que a franqueadora diz... Que procura se capacitar. Tem 90% de sucesso no negócio. O franqueado que é resiliente, que inventa moda, né, e que custa para implantar as mudanças, ou... Por exemplo, a franqueadora tem 10 coisas. Acha ruim de tudo? Só faz 3. Este cara tem 40% de sucesso. A possibilidade dele cai absurdamente. Somos muito experientes, né? Como eu disse, nós viramos franquia com 23 lojas próprias e 12 anos de experiência. A experiência me chama muito a atenção. Vocês têm um suporte técnico muito forte. Sim. E temos um negócio muito bem estruturado, né, sistema via online. Então, hoje, um franqueado nosso, pelo celular, ele consegue ver a clínica de qualquer lugar do mundo. Que legal. Tudo, ele consegue ver o braço de tecnologia de vocês. Ele consegue ver quantos clientes entraram, quantos fecharam, que jeito o cliente pagou, quem foi o dentista que atendeu, que procedimento foi feito, tudo. Tudo. Carla, ou seja, trabalha muito, mas é possível tirar férias. Com certeza. Com certeza. Que bacana. Inclusive, esse ano a nossa convenção vai ser num navio. É mesmo? Meio convenção e meio férias. Mas eu sou franqueado, tenho 4 lojas da Depil Action e nós fazemos... Obrigado. Nós fazemos lá em Recife a convenção nossa no final de ano e é uma mistura de convenção com festa. Sim. Metade do dia é a convenção e metade do dia é festa. E funciona mesmo. Muito bem. Muito. Carla, eu quero te agradecer imensamente por ter disponibilizado o seu tempo para falar comigo. Eu sei que você está muito atarefada, o evento toma muito tempo da gente, Sim. Você tem os seus negócios e quero te dar os parabéns e dizer que eu estou impressionado com a sua história e com a história da Sorridentes. É realmente inspirador ouvir você contar a sua história, é realmente impressionante o que você conseguiu fazer e realmente eu tenho que lhe dizer meus parabéns e lhe desejar nem sucesso, desejar que você continue feliz e com toda essa energia positiva passando para a gente.
Obrigado. Tudo de bom para você. Sandro, obrigado pela entrevista. Gente, assim, o Sandro é uma pessoa muito didática, maravilhoso. Eu falei para ele que de uma desenvoltura fantástica e trazendo essas informações para vocês, que agrega muito na vida das pessoas. Obrigado mesmo. Até a próxima.